Meu nome é Patrícia Lins, eu sou engenheira eletricista de segurança do trabalho e esse é o quadro Engenharia Lesta. Hoje nós vamos falar sobre controle de acesso à subestação, como proibir o acesso de pessoas não autorizadas, seguindo para isso uma base normativa. Em geral, esse é um apelo de muitos técnicos de segurança, engenheiros de segurança, porque como a subestação ela precisa ter um acesso livre, até por conta do que preconiza a NBR 5410, 14.039 e a própria NR10, para que em caso de um defeito ou de uma falha a gente possa agir com assertividade e rapidez. Em geral, ela fica, portanto, exposta sem esse controle de acesso ou com um controle de acesso sem muitas regras, né, para não dificultar essa entrada em casos de emergência. E isso dá margem para que pessoas não autorizadas acessem a subestação, muitas delas desconhecendo os perigos intrínsecos da própria atividade, né, do setor elétrico, do serviço disponível ali. E então, o pessoal do SESMIT busca conhecer pelos engenheiros eletricistas qual a base normativa que poderia proibir o acesso a essas pessoas. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. A própria NBR 5410, a norma brasileira para instalações elétricas de baixa tensão, no seu item 4.2.6.2.1, determina e classifica as pessoas quanto ao seu nível de instrução em relação ao serviço elétrico. Então, por exemplo, nesse item, que está dentro de princípios fundamentais e determinação de características gerais, item competência das pessoas, há uma tabela, que é a tabela 18 da norma, sobre competência das pessoas, que descreve, né, classifica com o código BA1, classificação de pessoas comuns, que são aquelas pessoas inadvertidas, né, os transeuntes normais, BA2, que são as crianças. Então, por exemplo, se eu estiver considerando creches, escolas, né, shoppings com presença de crianças, elas recebem essa classificação. BA3, que são as pessoas incapacitadas. Então, aqui a gente está falando de pessoas com alguma deficiência física ou com alguma dificuldade de locomoção, idosos ou que tenham uma capacidade intelectual limitada. Temos as pessoas BA4, né, que são as pessoas advertidas, ou seja, são aquelas que não lidam diretamente com atividade no setor elétrico, por exemplo, agentes de limpeza, mas que eles recebem instrução formal pela empresa com respeito aos riscos associados, por exemplo, para fazer essa limpeza dentro de uma subestação ou dentro de uma sala elétrica, né? Ainda o pessoal de manutenção, refrigeração, o pessoal de operação. E temos também as BA5, que é o mais alto nível de qualificação, né, para o serviço elétrico, que são as pessoas qualificadas, que são as pessoas com conhecimento técnico ou experiência suficiente que lhe faz conhecer os perigos de eletricidade. Então, os locais de serviço elétrico admitem pessoas qualificadas e pessoas advertidas, né? Então, essa é a primeira barreira que a gente pode colocar. De acordo com a sua classificação, você não pode adentrar, né, um local de serviço elétrico por conta da falta do nível de instrução em relação aos perigos deste local. E aí, na tabela 32, uma mesma tabela da norma, na parte também de competências de pessoas, tem lá que para as pessoas advertidas e qualificadas, é necessário que componentes não protegidos contra contatos diretos admitidos estejam apenas em locais de acesso restrito a esse tipo de pessoas. Ou seja, eu preciso dar um jeito de proteger as pessoas que não têm conhecimento em relação a esses riscos, dos riscos a que estão ali expostos. Também na NBR 14.039, que é a norma de instalações elétricas para média tensão, de 1 a 36.2 kV, a gente tem a classificação, né, nos itens 8.1.4 e 9.1.6 para acesso a essas áreas por pessoas restritas. No item 8.1.4, os acessos de entrada e saída aos locais de manutenção devem ser desobstruídos, sendo obrigatória a inclusão de sinalização adequada que impossibilite a entrada de pessoas que não sejam as de código BA4 e BA5, que são as advertidas e as classificadas. Ou seja, locais de serviço elétrico tem que ter uma advertência dizendo que é proibido
pessoas inadvertidas adentrarem. Além disso, no item 9.1.6, que fala sobre subestações, o acesso às subestações somente é permitido a pessoas BA4 e BA5. Então, para todas as outras classificações é proibido. A NR10, a nossa norma regulamentadora de segurança em instalações e serviços em eletricidade, no item 10.10, sinalização de segurança, em especial 10.10.1, nas instalações e serviços em eletricidade, deve ser adotada a sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e identificação, obedecendo ao disposto NR 26, restrição e impedimentos de acesso para pessoas que não sejam advertidas e que não sejam qualificadas. Então a gente tem essas 3 bases normativas, utilizem, divulguem, para que a gente possa evitar acidentes. Um grande abraço e até mais.